Números 13, 27. O título da mensagem é Já tem tudo. Amém? Já tem tudo. Glória a Deus. Alguns estão a olhar para mim e estão a rir. Glória a Deus. Eu quero-vos contar um pouco do que é que aconteceu até chegarmos a este Números 13, 27. O povo estava no Egito. Durante 400 anos foram afligidos e oravam a Deus, buscavam a Deus para trazer um livrador para eles. Deus ouviu-os e trouxe Moisés. E Moisés, através de Moisés, foram feitas 10 pragas do Egito. E através dessas 10 pragas, os egípcios tiveram que largar o povo de Deus. E depois, ele levou o povo, atravessou o Mar Vermelho e começou a caminhar para a terra prometida. Ou antes, primeiro para o monte de Deus e depois para a terra prometida. Em toda esta caminhada, eles estavam a caminhar com Deus. Este povo viu milagres que nenhum outro povo viu. Viu coisas acontecer espetaculares. As 10 pragas, viu a coluna de fogo, viu a nuvem que os protegia do sol intenso, do deserto. E o que é impressionante é que mesmo apesar de ver os milagres, o povo ainda não confiava em Deus. E é aqui que eu quero fazer esta comparação connosco. Nós já vimos milagres na nossa vida acontecer. Mas será que estamos completamente dispostos a colocar a nossa vida nas mãos de Deus? Deixar ser Ele a dirigir a nossa vida em tudo? Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu. Quando chegaram perto da Terra Prometida, Deus mandou que mandasse 12 espias. E mandaram 12 espias, um segundo a tribo, as 12 tribos de Israel, portanto foi um segundo a tribo de cada tribo, e foram 12 espias à Terra Prometida. Quando voltaram, trouxeram notícias da Terra. E vejam o que é que eles trouxeram. Vamos ler agora. Em Números 13, 27 diz, e contaram e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto, e eram frutos enormes. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os Amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e junto à ribeira do Jordão. Quer dizer, até aqui, todo o relatório que eles trouxeram a primeira parte de um relatório a dizer que realmente a terra era muito boa. A terra que Deus tinha dito que lhes prometia dar a eles. E eles, depois de dizer que a terra era boa, a partir daí só trouxeram obstáculos e só falaram obstáculos. Eles não disseram que Deus estava com eles. Eles mostraram os obstáculos todos que havia na terra. Todos os impedimentos. Parece quando nós estamos a orar por alguma coisa que nós queremos, parece que começa a vir ao de cima todos os obstáculos, porque é que não podemos ter aquilo pelo qual nós oramos. Se nós estamos a orar, por exemplo, por cura divina de algum órgão do nosso corpo, seja o que for,
Pois começa logo a vir relatórios médicos a contradizer tudo, a dizer que é impossível, que isso não pode ser. Vêm sempre os relatórios piores. É de propósito para nós desistirmos. Também aqui aconteceu da mesma forma. Porquê é que o povo não viu a bênção de ter Deus? Porque eles estavam mais habituados a serem escravos do que a serem livres. Eles tiveram 400 anos a ser oprimidos como escravos. E agora que estavam livres, não sabiam ser livres. E apesar de todos os milagres que viram, que não foram poucos, eles ainda não acreditavam no seu Deus. Mas houve um homem, ou antes houve 2 homens, que não foi assim. Dos 12 que foram, 2 deles não tinham a mesma visão. Não viam as coisas da mesma forma. E depois aqui no 30, versículo 30, Números 13, 30, diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Este homem estava a dizer: vamos invadir a terra. Mas eles não ouviram. Versículo 31 diz: Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte que nós. Quando nós fazemos declarações que são de derrota, já estamos derrotados. Não há hipótese. Quando nós dizemos: veio a doença tal à minha vida, e nós declaramos com a nossa boca, acreditamos e falamos, a declaração de derrota, o diabo já venceu. Mas valia você estar calado, sabendo o que você sabe, orando contra tudo isso, mas calar, não dizer às outras pessoas o que se passa consigo. Ou se você falar com pessoas específicas que sabe que vão orar por si e vão ajudá-lo a superar aquilo que você está a passar. Qualquer declaração de derrota vai fazer com que você seja um derrotado. Deus não guardou nada do que aconteceu. Mesmo nada. Mesmo absolutamente nada. Vamos abrir aqui em Números 14, é mais à frente, Números 14, 6. Caleb foi o primeiro a falar, mas agora juntou-se a ele também Josué. Os dois que não trouxeram um relatório negativo, que não trouxeram aquilo que estavam a ver, que confiavam mais em Deus do que não lhes estava a acontecer. Veja o que é que aconteceu. Em Números 14, 6, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Isto, rasgar as suas vestes, quer dizer que estavam indignados com tudo o que estava a acontecer. E falaram para toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Totalmente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porquanto
São eles nosso pão. Retirou-lhe deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não os temais. No versículo 10, todo o povo quis apedrejá-los. E então Deus entrou na questão. E quando Deus entrou na questão, tudo parou. E Deus quis destruir o povo. O povo que estava a falar com falta de fé. Você imagina quantas vezes nós falamos com falta de fé? Quantas das vezes nós duvidamos do poder de Deus? Deus quis destruir o povo e Moisés intercedeu pelo povo. No entanto, ele declarou que eles andariam 40 anos no deserto às voltas. Literalmente às voltas. Até que aqueles que inflamaram a terra, aqueles que falaram mal da terra, morressem e aparecesse uma nova geração. E então essa geração entraria. Mas Deus não disse só isso, disse mais coisas. No versículo 22, mais abaixo, 22, Deus diz, portanto, Números 14, 22 diz: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verão. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá a herança. Não foi só Caleb, mas também Josué. Por causa da declaração que ele fez. Eu quero só que pensem um pouco. Que declarações você faz sobre a sua vida? O que é que você tem dito sobre a sua vida? O que é que você tem dito sobre a vida de outros? Eu vou lhe dizer uma coisa. Cada vez que você sabe do problema de alguém e contra a outra pessoa, o problema de outra pessoa, você está a prejudicar essa pessoa. Se você sabe do problema de alguma pessoa e lhe veio ao conhecimento, você ore por ela. Peça a Deus: Senhor, obrigado, que já estás a ajudar esta pessoa a suprir a sua necessidade, a suprir o seu problema, está tudo bem. Não conte a outras pessoas o problema dessa pessoa. Cada vez que você conta, você está a prejudicar essa pessoa, porque mais outra pessoa vai falar, o problema dessa pessoa. Se uma pessoa está doente, se houver muitas pessoas a falar que está doente, é muita gente a semear, a dizer que ele está doente. Por isso é que eu digo muitas das vezes, tenha cuidado com quem você fala. Tenha cuidado o que fala. Porque você pode estar a prejudicar ou pode estar a abençoar. Se você sabe de uma coisa boa que aconteceu com alguma pessoa, isso pode contar. E conte muitas vezes. Engrandeça a Deus com o que aconteceu na vida dessa pessoa. Agora, se você sabe de um problema, não conte, por favor. Cale-se. Não conte. Não conte a ninguém. Ora, obrigada, Pai, que em relação a este assunto, por exemplo, se é dinheiro, em relação a este assunto, obrigada, Pai, tu já estás a abençoar em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que em relação à saúde, tu já estás a abençoar em nome de Jesus. Em relação à vida desta pessoa, eu te agradeço, Senhor, tu já estás a abençoar em nome de Jesus. Basta isto. Você está a abençoar essa pessoa. Não está a dizer mal dela. Mas não, é sem intenção. Eu sei que é sem intenção, mas as palavras saíram da sua boca. E tudo aquilo que o homem semear vai colher. Não há hipótese. Imaginem alguém a semear um terreno
E à mesma medida que semeava aquilo que queria, por exemplo, batatas, estava a semear batatas, na mesma altura semeava ervas daninhas. E eles diziam, mas eu não queria. Mas está a semear. Mas não é isso que eu quero. Eu quero tudo bem para essa pessoa. Eu sei, mas você está a falar. Cada vez que você fala, está a prejudicar. Tudo o que é falado com fé é semeado. Você pode estar a falar coisas e são só da boca para fora, como se costuma dizer, são só palavras e são palavras às vezes sem sentido. Mas quando você sabe de alguma coisa que realmente está a acontecer e você fala, isso vai prejudicar, seja quem for. Seja a si próprio, seja o outro, vai prejudicar. Este povo teve 400 anos no deserto. Peço perdão, teve 400 anos escravo. Depois foram para o deserto. E a única maneira de arrancar os conceitos errados deste povo foi mantê-los no deserto por 40 anos. A passar por situações em que eles tinham que depender do próprio Deus. Foi nesta altura que eles comeram do maná, porque eles não tinham comida. E então, todos os dias pela manhã, havia uma espécie de pão que aparecia e era colhido, era feito uma espécie de massa e era um pão que era comido. Mas não podia ser guardado por muitos dias, porque ao outro dia já estava estragado. No dia seguinte, já tinham que colher mais desse pão, desse maná. Só havia um dia que podia ser colhido mais, que era a sexta-feira, porque no sábado não haveria pão, não haveria maná. E então o que era colhido na sexta dava para sábado, para sexta e para sábado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu comecei por dar o título a uma coisa que Deus me estava a mostrar, aquilo que eu estou a falar para vocês agora, mas eu comecei por dar um título. E o título é Não Tenho. E à medida que eu ia pensando em tudo o que Deus me estava a mostrar, Deus me disse para mim, o título está errado. Não é não tenho, é já tenho. E depois, no fim de eu ter a mensagem toda, Deus disse-me, vais mudar o título. O título é Já Tenho Tudo. Realmente é muito diferente as palavras, não é? Não tenho, já tenho. É muito diferente, não é? Como é que nós nos vemos a nós? Já tenho ou não tenho? Como nos vemos? Como estamos a ver a nossa vida? Como estamos a ver as nossas finanças? Como estamos a ver a nossa saúde? Como estamos a ver a nossa família? Como é que nós estamos a ver as coisas? Há situações que acontecem a toda a gente. Em situações que eu tenho passado, eu tenho dito, Deus proverá. E Ele realmente tem provido e suprido a necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus pelas pessoas que Ele tem utilizado. Glória a Deus que Ele tem mostrado como fazer certas coisas, como resolver certos problemas. O que eu vos quero dizer é que só dependendo de Deus nós podemos fazer alguma coisa. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Nada.
Este povo ainda tinha o Egito dentro deles. Ainda tinha a maneira errada do passado dentro deles. A maneira errada de viver. Eles não eram mais escravos, mas ainda estavam a ser escravos dentro deles próprios. E nós, como estamos a viver? Como livres ou como escravos? Escravos do que é que as outras pessoas dizem, escravos do que é que dizem que é possível ou não é possível para nós. Há uma canção do Homem de Deus e ele diz, a cantar, que ele diz que não contava mais nada a ninguém. Porque cada vez que ele contava alguma coisa, ele na canção diz, cada vez que ele contava alguma coisa a alguém, diziam que não dava para ele, que não era possível para ele. E ele então diz, não, eu não vou contar mais os sonhos que Deus colocou em mim às outras pessoas. Eu vou guardar para mim. Você está a entender? Infelizmente, este mundo só está cá para nos derrotar, não para nos levantar. E você, quando se aperceber disso, então você percebe que Deus nos quer fazer levantar em toda esta geração um povo muito forte que pode e vai conquistar esta terra. Conquistar como? Como se conquistava antigamente? Orando. Confiando em Deus. Andando com Deus. Ele vai abrir portas e portas que Deus abre, ninguém fecha. E portas que Deus fecha, ninguém abre. Você entende? Que é tudo Deus a fazer em nós. Deus tem a capacidade e o poder de nos poder abençoar, mas nós temos que deixar. Josué e o Caleb é um bom exemplo que, apesar de eles estarem a ver os problemas, apesar de verem que realmente as pessoas eram fortes, as cidades eram fortes, mas eles tinham Deus. E o Deus deles era mais forte que toda a cidade, que qualquer homem. E sabe o que é que aconteceu a seguir? Depois de 40 anos no deserto, Josué e Caleb, mais a nova geração que nasceu no deserto, que se habituou a andar com Deus, entrou na terra prometida e conquistou tudo. Venceu porque Deus era com ele. Você entende a diferença? A diferença entre uma pessoa que já está derrotada antes de começar qualquer batalha ou aquela que crê no seu Deus e essa já é vitoriosa antes de enfrentar qualquer batalha. Você é não tenho, ou antes é aquele que diz já tenho. Qual é a diferença? Quem você é? Vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Toda a diferença, aquilo que você fala, aquilo que você diz. Eu sei que eu já contei isto, eu trabalhei em tipografia e trabalhando em tipografia nós tínhamos que mexer em tintas e às vezes tínhamos que estar a colocar a tinta na máquina para poder imprimir. E por muito que a gente tivesse panos para limpar as mãos, não sei o quê, era muito difícil. Pelo menos até aqui, mais ou menos, estávamos sempre sujos de tinta. A parte daqui das unhas e tudo, era tudo cheio de tinta sempre. Quando acabávamos de trabalhar, íamos lavar as mãos. Mas não saía completamente. E quando eu chegava a casa, voltava a lavar as mãos. E seria uma parte. E depois voltava mais tarde a lavar as mãos outra vez. Você entende aquilo que eu estou a dizer? Entendo que você tinha as mãos sujas e que lavava várias vezes. Pois, o que é que você está a fazer com a sua mente? Se você está a ver que você está a pensar coisas erradas,
Se você está a ver que está a pensar coisas que não são boas para a sua vida, por que você não lava tudo isso? Não agarra, muda a sua maneira de pensar, começa a buscar reforço positivo para a sua vida. Aonde? Na Bíblia Sagrada. Leia. Leia o que é que Deus fez com homens e mulheres de Deus. Impressionante o que Ele fez. Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. E vocês querem ver porquê? Vamos abrir em João 1,12. Deus vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. E sabe porquê? Ouça, não vai ser porque nós merecemos. Não vai ser porque fizemos algo que agradou a Deus. Não. Uma das coisas que Deus ama, e ainda ontem à noite falei isto a uma pessoa, Deus ama a sinceridade no íntimo. Existem até versículos que falam sobre isso. Deus ama a sinceridade. Deus se agrada de um coração sincero. Mas vejam o que é que aqui está escrito. Em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos receberam. Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder. Pô, isso aqui é agora. Agora vamos ter força como os super-heróis, é? Vamos ser como o super-homem, que podemos levantar tudo e partir tudo e voar e fazer sei lá mais o quê. Poder. Qual é o poder de Deus? Nós somos filhos de Deus. Qual é o verdadeiro poder de Deus? A sua autoridade. Nós somos filhos de Deus e é a autoridade que nós temos. O nosso poder é a autoridade que temos sobre as circunstâncias. Não foi por acaso que Jesus estava a dormir num barco e quando estava a dormir veio uma tempestade e os apóstolos foram, os discípulos foram acordá-lo. Ele disse: olha a tempestade! E ele levantou-se e repreendeu a tempestade. E a tempestade parou. E eu olhei para eles: ainda não tendes fé? Por que vocês não fizeram isto? E ficaram de boca aberta a olhar para ele. Você entende que nós, como filhos de Deus, nos foi dada a autoridade e temos autoridade sobre as circunstâncias da nossa própria vida e da vida dos nossos familiares, daqueles que estão próximos de nós. O que é que eu quero dizer com isto? As circunstâncias que estão a acontecer à nossa volta estão-nos a prejudicar. Nós temos autoridade para orar contra as circunstâncias, para mudá-las a nosso favor. Alguma doença tentou vir contra nós, nós temos autoridade de expulsá-la da nossa vida. Alguma circunstância que não é boa está na nossa vida, ela estará lá até o dia que você diz para sair da sua vida, pela autoridade que Deus lhe deu. Vamos voltar a ler. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus ao que crerem no seu nome. Nós temos a autoridade de filhos de Deus. Nós temos o poder que Deus nos deu, a sua autoridade na terra. Vamos continuar, vamos abrir Lucas 10, 19. Portanto, estivemos em João, é antes, Lucas é antes, não é? Lucas 10, 19.
que é que aconteceu até aqui? Eu vou-vos dizer o que é que aconteceu até aqui. Aconteceu que Jesus agarrou e mandou discípulos irem pregar a palavra de Deus. E quando vieram com alegria. Eles eram 70 e vieram com alegria e diziam assim: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. Quer dizer, utilizando o nome de Jesus, até os demónios sujeitavam-se a eles. Por causa de eles estarem a falar com autoridade em nome de Jesus. E depois, vejam a resposta de Jesus. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu vou voltar a ler, e estejam com atenção. Eis que vos dou poder, ou autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora, eu acabei de ler o versículo. Eu vou voltar a ler o mesmo versículo, só que vou começar pelo fim. E nada vos fará dano algum por causa do poder que vos dou. E toda a força do inimigo, nada vos pode fazer mal. Eu sei que eu, quando estive na tropa, tive que aprender todo o conceito de tropa, ensinaram-me a marchar, a disparar, pronto, ensinaram-me várias coisas. Mas também me puseram em frente dos meus colegas e eu tinha que dar ordens para eles fazerem, para marcharem, para ficarem em sentido, para fazer tudo isso. Eles estavam-nos a ensinar também a dar ordem. Nós não estamos habituados a dar ordem. Não estamos habituados a usar de autoridade. Eu acho que isto cada vez mais e mais parece que é menos. Às vezes faz uma grande confusão como é que pais não têm autoridade sobre os filhos. Como é que os filhos podem andar de uma forma que parecem sem serem corrigidos. Mas nós temos que aprender a usar essa autoridade. Uma das formas muito gira que eu realmente li e que realmente ilustra perfeitamente aquilo que Deus quer para nós foi de um homem de Deus que agarrou e falou que uma vez um cão ia atrás do dono, ou antes da dona, e a dona tinha de ir trabalhar. E então virava-se para ele: vai para casa que eu vou trabalhar. E ele, o cão, continuava a abanar o rabo e a continuar atrás da dona. E ela continuava a ir, porque queria ir apanhar a caminhonete, e continuava a dizer para ele: vai para casa, vai para casa. E ele continuava a abanar o rabo, a ir atrás dela. Até que chegou uma altura em que ela diz: já te disse, vai para casa. E ele meteu o rabo entre as pernas e foi-se embora. Você entendeu a diferença? Tira as tuas mãos da minha vida, Satanás. Tira. Não toques. Tchau. E ele continuava a abanar o rabo. No entanto, se nós usarmos a autoridade, não. Eu tenho autoridade sobre a minha vida, na minha saúde. E eu ordeno que saias, que pares de tocar no meu corpo. Eu ordeno no nome de Jesus. É muito diferente, não é? A autoridade que Deus nos deu. Parece
estranho. Mas você sabe que todo o planeta se sustém debaixo da autoridade de Deus? Este planeta, todo ele é impressionante. À medida que eu leio, às vezes, alguma coisa sobre cientistas e sobre como funciona o planeta, às vezes uma coisa ou outra que leio, é impressionante. Nós temos uma camada que protege a Terra sobre pequenas pedras que possam vir do espaço, que envolve todo o planeta. É impressionante a proteção que Deus tem por este planeta, que tem por nós. Se nós pensarmos assim, vamos pensar que então, se nós estamos neste planeta, alguma coisa há. Não nascemos para viver só isto e estar só assim e não fazer nada. Não. Temos de trabalhar, ter filhos, continuar a viver até chegar a uma altura em que Deus nos leva e pronto. Não é só isso. Nós somos filhos de Deus por algum motivo. Deus nos chamou para o pé dele. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram a mim, eu escolhi a vocês. Portanto, se você está a ouvir esta pregação, se você está a ouvir a palavra de Deus, você foi escolhido por Deus. Não fui eu que escolhi. Ai de mim. Deus o escolheu para estar com ele. Então, Deus lhe diz: aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitou o que ele fez na cruz como sendo em seu lugar, você se tornou um filho de Deus. E como filho de Deus, você tem o poder de ser filho de Deus. Você tem a autoridade sobre esta terra. E a primeira coisa que você vai pensar: então se tenho autoridade, as coisas agora vão mudar. Eu vou dizer àquele para sair, eu vou dizer àquele para... Não, você não tem autoridade sobre as pessoas. Você tem autoridade sobre as circunstâncias da sua vida. Você entende? A tempestade, quando veio, não veio a toda a gente da terra, veio a todos os que estavam naquele barco. E a tempestade queria afogá-los. Não era para... Ouça, cada vez que vem alguma coisa do diabo contra nós, não é para nos fazer cortar uma unha. É para nos destruir. A intenção, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar. Ele não está a brincar. Isso quer dizer que aqueles que estavam no barco, a intenção do diabo era matá-los. Mas Jesus veio e repreendeu o vento e o mar e disse que eles deviam de fazer a mesma coisa. Você está a repreender as circunstâncias na sua vida. Vamos pensar de outra forma. Eu vou-vos mostrar de outra forma. Nós acreditamos em Deus. A prova que Deus é bom para nós é a prova que Ele entregou Jesus na cruz em nosso lugar. Quem devia estar a ser crucificado pelos nossos pecados devia sermos nós. No entanto, Deus permitiu que Jesus sofresse em nosso lugar. O próprio Filho de Deus. Por isso é que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para com a humanidade. Então, se Deus é bom, por que daria doenças? Se Ele no céu não as tem. Por que daria problemas?
Se Ele no céu não as tem. E se Ele nos amou de tal maneira, para que é que nos daria isso? Houve um homem, um pastor, que agarrou uma mulher, chegou ao pé dele para orar por ele, para orar por ela, desculpem. Portanto, uma mulher chegou ao pé de um pastor para que pudesse orar por ela, porque ela estava com problemas na vista. E ele disse, eu vou orar por si. E antes dele orar, ela agarra e diz assim, esta é a cruz que Deus me deu. E quando ele ia orar, ele parou. E ele disse, eu não posso orar por si. E ela diz, não pode orar por mim? Então, mas você tem orado por tantas pessoas, por que é que não pode orar por mim? E ele disse, se foi Deus que lhe deu isso, eu não posso ir contra Deus. Ela ficou assim a olhar para ele. Então, e ele virou-se para ela, posso lhe fazer uma pergunta? Você é mãe? Sou. Então, diga-me uma coisa, se o seu filho se portar mal, você corta-lhe um braço a ele para lhe ensinar, para lhe dar uma lição? E ela diz, não, claro que não. Deixe-lhe fazer outra pergunta. Se o seu filho desobedecer por algum motivo, você espeta-lhe uma coisa no olho e arranca-lhe um olho? E ela ficou horrorizada com aquilo e disse, não, claro que não. Então, a Bíblia diz que nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais Deus nos dá. E ele ficou parado a olhar para ela e ela a olhar para ele. Até que ela virou-se e disse assim, não foi Deus que me deu esta doença na vista. E ela disse, não, minha irmã, não foi. E agora que você já sabe isso, nós podemos tirar o diabo da sua vista. Você entendeu? Doença não vem de Deus. Doença vem do diabo. Uma vez estava a orar e vi nitidamente, Deus permitiu que eu estava de olhos fechados a orar e Deus permitiu que eu entrasse dentro do mundo espiritual e visse. E então o que é que eu vi? Eu vi um espírito. Eu não sei dizer porque eu só vi uma forma, como se fosse fumo, quase. Ele atravessava portas, atravessou tudo e foi-se colocar no corpo de uma pessoa. E essa pessoa começou-se a torcer com dor. E eu a ver aquilo tudo de olhos fechados e estava a ficar de boca aberta. Eu sabia quem era essa pessoa. Eu orei com essa pessoa. Depois, disse a essa pessoa para pedir perdão a Deus, porque tudo o tinha feito, em nome de Jesus. E orámos para que saísse toda a dor. E a dor saiu. A dor desapareceu. Você entende que a dor não pertence a Deus. Não é a vontade de Deus para o homem. Porque está escrito que Jesus foi à cruz, levou toda a nossa enfermidade e as nossas dores. Pelas suas pisaduras, pelas feridas que fizeram no corpo de Jesus, nós fomos sarados. Você entende? O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É uma das pregações que o diabo não quer
que venha cá para fora. Não, é um dos ensinos que o diabo não quer que as pessoas saibam. Para que continuem iludidas, para que deixem que a doença fique no seu corpo, achando que é normal, achando que é algo que Deus permitiu para a nossa vida. No entanto, não é assim. Você se agarrar no livro de Jó, antes de Salmos, aparece lá um homem que era justo. No entanto, o diabo veio tentar e veio pedir autorização a Deus para poder tocar na sua vida. E Deus permitiu. E ele roubou-lhe todos os bens. Depois disso, tocou no seu corpo, porque veio pedir autorização a Deus e Deus permitiu, e então ficou doente. Porquê é que o diabo pôde pedir a Deus que tocasse no corpo de uma determinada pessoa? Porque ele tinha autorização para o poder fazer. Tinha um direito legal para o fazer. Eu vou-vos explicar uma coisa. Todos nós queremos um Deus justo. E toda a gente diz, ei, glória a Deus, um Deus justo. Mas justo tem a ver connosco também. Porque se nós formos numa autoestrada, nós queremos uma polícia, e uma polícia justa. E se formos na autoestrada acima dos 120, se formos multados, nós, não, podiam, lá é caça à multa, ela é... Então você não quer uma polícia justa? Você excedeu o limite de velocidade. Você errou. Tudo que o homem semear, isso vai colher. O que é que você espera? Quantas vezes eu oro a começar uma reunião, ou quando oro com outras pessoas, quantas vezes eu digo, Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz que não foi do teu agrado. Eu perdoo a todas as pessoas que me magoaram a ofender. Quantas vezes eu oro isto? Porquê? Porque infelizmente eu erro. Porque infelizmente às vezes pessoas me magoam e eu tenho que as perdoar. Eu tenho que as perdoar. E tenho que agarrar e tirar isso da minha vida. Porque senão eu vou ser prejudicado. Porque se eu não perdoar os homens, Deus não me perdoa a mim. E se não me perdoa a mim, o diabo tem direito legal de entrar na minha vida. Você entende? Então quer dizer que a dado ponto, a alguma altura da sua vida, houve alguma coisa errada que você fez. E o diabo teve direito legal em trazer uma doença para a sua vida. O que é que você agora tem que fazer? Tem que começar a orar e começar pelo princípio. Tem que começar a orar, Pai, mostra-me aquilo que eu errei. Mostra-me aquilo que eu fiz de errado. E você vai se lembrando de coisas e começa a escrever num caderno. Convém que seja escrito à mão num caderno e que você não mostre a ninguém, porque aquilo é só para si. Começa a escrever as coisas que você vai se lembrando. Continua a orar e à medida que Deus vai lembrando, continua a escrever. Claro que você vai ser como eu, vai escrever só uma linha, claro. Não é? Uma linha que enche muitas páginas, mas pronto. E então você vai começar a pedir perdão por cada linha daquela. E depois de pedir perdão a tudo, você vai dizer, Senhor, eu te peço perdão por isto porque eu fiz. Em nome de Jesus. E depois diga, limpa-me, Senhor. Depois de fazer isso, o diabo já não tem direito legal de tocar na sua vida. Mas a doença continua lá. Agora está aí à altura que você usar a autoridade que Deus lhe deu para ordenar ao diabo para sair do seu corpo, em nome de Jesus. Acredita que isto foi uma das coisas que eu aprendi
e não aprendi da forma mais fácil, por assim dizer. Eu tinha um problema de costas. O problema de costas, quando me dava, ficava uma semana sem me conseguir mexer. Até para ir à casa de banho era doloroso. A única forma de eu estar bem era deitado, sem mexer. Podia mexer o pescoço, tudo bem, mas não mexer os braços, não mexer as pernas, não mexer a coluna. Era a única forma de passar. Ao final de uma semana já me conseguia começar a mexer. Isto aconteceu-me na igreja e eu disse, não pode ser. Aqui é impossível, não pode ser. E eu comecei a repreender o diabo, a ordenar que ele saísse da minha coluna em nome de Jesus. Nesse mesmo dia, eu fui liberto da minha coluna. Eu aprendi que eu tenho autoridade sobre o meu corpo. E então, a partir daí, cada vez que ele me tentava tocar na minha coluna, eu voltava a orar, a repreender, e desapareceram. E eu nunca mais caí à cama. Nunca mais tive problemas na minha coluna. Nós temos autoridade em nome de Jesus. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos o direito legal de usar o nome de Jesus, que é um nome excelente, o único nome dado. Emmanuel, o Deus conosco. O seu nome é Jesus. Esse nome é tão poderoso que os demónios tremem perante ele. Eu uma vez a falar com uma pessoa que não estava bem, a falar com ela e começo-lhe a falar o que é que Jesus tinha vindo. Antes de dizer a palavra de Jesus, eu estava a dizer que Deus tinha feito um plano e de repente disse a palavra Jesus e mal disse a palavra Jesus, imediato a pessoa começou-se a manifestar com um ataque de demónio. Como fosse um ataque epilétrico autêntico. Há poder no nome de Jesus na nossa boca. Foi-nos concedido o poder por sermos filhos de Deus. Por sermos discípulos de Jesus. Jesus nos deu o poder de expulsar demónios. Querem ver? Marcos. É um livro mais para trás ainda, agora. Mais um livro para trás só. Marcos 16. Eu acho que começa no 15. O que é que aconteceu aqui? Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. Apareceu aos discípulos. E quando teve com os discípulos a falar com eles, já depois de ter ressuscitado, eles viram-no ser crucificado. Eles viram-no ressuscitado. E agora... em Marcos 16, 15 disse Jesus para eles, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram todas as partes, comparando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Mas vejam, por favor, o que está aqui no versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios. Em nome de Jesus, nós expulsamos demónios. O diabo vai sempre tentar, de uma forma ou de outra. Nós, infelizmente, erramos. E pelos erros que às vezes fazemos, e nós não nos apercebemos, alguns deles achamos que, por causa da nossa vida, achamos que é normal. Não é normal. Há coisas que nós fazemos que erramos mesmo. E aquilo que erramos, nós temos que pedir perdão a Deus. Mudar a atitude, mudar o que estamos a fazer. Pedir ajuda a Deus. E então as coisas que o diabo tentou trazer à nossa vida, nós temos direito legal. Sai do meu corpo.
eu te ordeno no nome de Jesus. Toda a dor, toda a enfermidade está no meu corpo, eu ordeno que saia e não volte mais para mim nem para a minha família, no nome de Jesus. Você entende? Quando Deus me tinha mudado o título para não tenho, para dizer para já tenho. E agora, quando pelo fim virou-se e disse, tens que mudar o título e tens de dizer, já tenho tudo. Sabe o que quer dizer? Eu já tenho tudo o que preciso para vencer nesta vida. Sempre esteve nas nossas mãos. Agora é a mesma coisa de alguém ter uma arma consigo. E você vai dizer, mas como é que eu me vou defender? Você sempre teve a arma consigo. Você sempre teve a autoridade consigo. Ela nunca saiu de si. Mas você não está a usá-la. Use e seja liberta em nome de Jesus. Sabe porquê? Primeira de Coríntios 15, 57. Primeira de Coríntios 15, 57. E o que está aqui escrito é: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Portanto, o que está aqui escrito é, 1 Coríntios 15, 57, diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos concede a vitória a nós? Deus. Sempre é Deus. Em tudo é Deus. Não é por acaso que o povo tinha que ir buscar todos os dias aquele pão, o maná, tinha que ser colhido todos os dias. Para que o povo aprendesse a depender de Deus. E você e eu estamos a depender de Deus? Ou não? Não, eu estou a depender disto, daquilo, do tempo, de como as circunstâncias estão, como eu estou. Ontem à noite, quando eu ia para o trabalho, eu não estava bem. Nada bem mesmo. Mesmo nada bem. Estava triste. Ia falar com uma pessoa ao telefone. Eu comecei a falar a palavra de Deus. A falar aquilo que Deus me tem mostrado e a falar e a explicar tudo isso. À medida que fazia isto, a minha tristeza se foi e veio a alegria. Ficou tudo diferente. Eu não fiz nada, eu apenas falei a palavra de Deus. Eu não orei nada, apenas falei a palavra de Deus. Deus é que tem o poder de mudar tudo. Somos nós. Não somos nós individualmente. É Deus. É Deus que nos concede a vitória. Nós vamos orar. Nós vamos dar ordens. Mas é Deus que tem que fazer com o que aconteça na nossa vida. Nós ordenamos e Deus confirma a autoridade que está em nós. E o diabo tem que sair.
Eu quero-vos mostrar mais outro versículo. 1 de João 5,4. Nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que aceitamos, nós nascemos de novo. Nascemos de Deus agora. Não nascemos na carne, porque quando nascemos na carne foi no dia que nascemos sobre a terra, mas agora nascemos no Espírito, fomos renascidos no Espírito. Nascemos de novo. Somos uma nova criatura em Deus. E veja o que está aqui escrito, 1 de João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória que vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Fé em Deus. Fé em Deus. Que Deus vai confirmar a sua palavra na nossa vida. Fé na autoridade que Deus nos deu para poder expulsar demónios. Uma das coisas muito giras é a autoridade também funciona com animais. Já aconteceu na minha vida isso. E uma das coisas impressionantes é que o diabo vai tentar sempre fazer-se pior daquilo que é. Vai-nos tentar mostrar uma imagem pior daquilo que está. Vai-se tentar fazer mais mal do que ele é. Vai-nos tentar fazer com que possamos desistir daquilo que estamos a fazer. Porque se desistirmos, já fomos derrotados. Eu lembro-me quando eu falei estava a falar com uma pessoa e então estava a falar e estava-lhe a dar o plano da salvação e falei de Jesus. Quando falou de Jesus foi uma manifestação dentro de um carro, eu nunca tinha visto. A pessoa parecia estar a ter um ataque epilétrico. Olhou para mim, abriu os olhos todos, começou a falar noutra voz, uma voz mais grossa para mim, a ofender, a dizer sei lá o quê. Eu estiquei a mão, a dizer ordeno que saias em nome de Jesus, e tentou-me morder, e quando tentou morder eu tirei a mão, e eu dizia, mas não pode ser. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. É o que a palavra de Deus diz. E então voltei a pôr lá a mão, e ela tentou-me morder, e eu fiquei de boca aberta a ver acontecer o que estava a acontecer. Ela queria-me morder, mas não conseguia. Ela ficou com a boca com os dentes no ar e não conseguia me morder. Porque sou eu. Ou se acredita numa coisa, eu apenas sou um filho de Deus. Se você crê em Deus, se você ama a Deus, se você é um filho de Deus, o poder está em si. A autoridade está em si. As circunstâncias à sua volta não são boas. Começa a ordenar que o diabo tire as mãos das pessoas à sua volta. Começa a ordenar ao diabo que tire a sua influência sobre o local onde você trabalha. Quem lá manda a partir daquele dia, agora é você, em nome de Jesus. E tudo vai acontecer como você quer. A paz reina neste lugar a partir de agora. Eu ordeno no nome de Jesus. Você tem tudo o que precisa. Você tem tudo o que precisa. Use a sua autoridade. Não use a autoridade para falar contra pessoas, porque as pessoas não vão entender e vão ficar a olhar para si. Use a sua autoridade em oração. Não deixe que o diabo faça o que ele quer à sua volta. Você é mais que vencedor, porque Jesus o amou. As pessoas não vão entender o que vai começar a acontecer.
Mas a paz vai começar a reinar a partir do momento em que você agarra e estabelece a sua autoridade num determinado lugar. O título é Já tenho tudo. Porque Deus já lhe deu tudo assim. Eu vou pedir ao Grupo Lavor que venha para aqui. Em nome de Jesus. Glória a teu nome, Senhor.